Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao 38. A palavra do Senhor diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém, queridos? Quero fazer uma oração antes de começar a fazer a exposição dos versículos. Deus amado, eu quero te agradecer pela tua presença conosco. Eu quero te agradecer pela tua palavra poderosa. Eu oro, Deus, para que ela penetre o nosso coração. E o Senhor venha iluminar os nossos corações. E que possamos sair daqui conhecendo ainda mais o Senhor. É o que eu te peço, Deus. E te agradeço no nome de Jesus. Amém. Eu confesso que durante muito tempo eu enxerguei essa passagem apenas como um bom argumento para motivar pessoas a fazerem missões, principalmente missões transculturais. Não dá para negar que os versos caem como luva em mensagens sobre consciência missionária. Mas é um grande equívoco da nossa parte interpretar esses versos como algo exclusivo para um grupo específico de pessoas na igreja. É um equívoco da nossa parte interpretar essa passagem como algo exclusivo para um grupo específico da igreja. Jesus Cristo estava falando com seus discípulos e todos que futuramente iriam segui-lo. Então, ele estava falando comigo, ele estava falando com você, não somente com os seus discípulos. Você consegue ouvir a voz do Senhor Jesus falando contigo através desses versos? Ou você entende que Jesus Cristo estava falando somente para o grupo de evangelismo da igreja? Nesses dias eu tenho ouvido a voz do Espírito Santo falar ao meu coração de uma maneira muito especial sobre esses versos. E eu quero compartilhar com vocês o que ele tem falado comigo. Eu espero que o teu coração se encha do conhecimento da glória de Deus. Mateus, no versículo 35, faz um pequeno resumo sobre o ministério de Jesus. Leia comigo. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Ele ia de sinagoga a sinagoga, ensinando a palavra. Jesus provavelmente ensinava os judeus acerca daquilo que os profetas haviam deixado. Provavelmente ele falava do livro de Gênesis, falava de Êxodo, falava das profecias de Isaías, mas ele ia de sinagoga a sinagoga ensinando. A continuação do verso diz que ele pregava as boas novas do reino. Verso 35 ainda. Ele falava sobre a esperança
para toda a humanidade. Ele falava sobre o que o governo de Deus iria trazer sobre a terra. Ele propagava, proclamava o evangelho do reino. Ok? Ainda no verso 35, Mateus registra que ele curava todas as enfermidades e doenças. Ou seja, de uma dor de cabeça a enfermidades incuráveis. Jesus curava as pessoas. Mateus aqui está fazendo um resumo daquilo que Jesus Cristo fez quando encarnou entre os homens. Verso 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Jesus Cristo, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Isso para mim é muito forte. Jesus Cristo se depara com um cenário terrível. Você precisa pensar no que estava acontecendo naquele tempo, ok? Um povo sendo oprimido pelo Império Romano, um povo sem revelação, sem conhecimento de Deus, um povo enfermo, um povo, e assim como nós já estivemos, né, morto em delitos e pecados, um povo destituído da glória de Deus. Jesus Cristo estava vendo uma terra arrasada, pessoas aflitas, porque quando você não tem relacionamento com Deus, você fica aflito. Pessoas desamparadas, como ovelhas sem pastor. Eu não sei se você sabe, mas as ovelhas não enxergam muito bem, elas não são muito inteligentes. Aí você entende, né? Por que a Bíblia fala que a igreja é um grupo de ovelhas do Senhor Jesus? As ovelhas não sabiam andar sozinhas. Elas tinham dificuldade de enxergar em uma distância muito longa. E Jesus disse que as pessoas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Porque a ovelha precisa de um pastor que a proteja. A ovelha precisa de um pastor que a leve a campos verdejantes, para que ela possa se alimentar. A ovelha precisa do cuidado do seu pastor. E quem é o nosso pastor? Quem é o nosso supremo pastor? Jesus Cristo diz que as pessoas estavam aflitas. Eu não sei você, mas eu me lembro muito bem da minha vida antes de conhecer o Senhor Jesus. Eu também sei o que é estar desesperado, com medo do inferno, com medo de tudo. Eu sei o que é estar aflito, porque quando você se sente só, esse é o sentimento, aflição. E entenda bem, por mais que estejamos cercados de pessoas, se não estivermos desfrutando da presença de Deus, se não estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo, se não estivermos caminhando com Jesus Cristo, que é o nosso pastor, nos sentimos sozinhos, ficamos aflitos,
por qualquer coisa. É por isso que nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão em depressão, muitas pessoas estão tendo crise de ansiedade. E por que que isso tem ocorrido com cada vez mais frequência? Por causa do distanciamento de Deus. Porque se nós não temos um relacionamento com Deus, nós ficamos aflitos, nós ficamos desesperados, nós temos crise de ansiedade, ficamos preocupados porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. E as pessoas estavam aflitas, as pessoas estavam desesperadas, as pessoas estavam como eu, como você, antes do encontro com Deus. Mas aí vem o verso 37. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Veja bem, ele estava diante de uma terra arrasada, uma terra árida. Ele estava diante de um povo aflito, um povo desesperado, sem Deus. Mas sabe o que ele enxergou? Uma grande colheita. E por que ele enxergou uma grande colheita? Porque ele conhecia o plano do Pai. Ele sabia tudo aquilo que Deus havia preparado para o seu povo. Por que que Jesus enxergou uma grande colheita diante de uma terra arrasada? Por quê? Porque ele havia sido enviado por Deus como uma semente sobre essa terra, para que o Pai então tivesse uma grande colheita. Eu quero que você pense comigo no livro de Mateus, capítulo 13, verso 31 e 32. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Essa mostarda aqui, esse grão de mostarda, representa Jesus Cristo, que foi semeado na terra, para que houvesse a expansão do reino de Deus sobre a terra. Veja o livro de João, capítulo 12, 24. Palavras de Jesus. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Esse grão aqui, que cai na terra e que morre, é Jesus Cristo. Se não morrer, ele permanece só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus estava falando sobre a sua morte. Você pode ler depois o capítulo. Jesus estava falando sobre a sua morte. Veja Isaías 53, verso 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Mais uma vez, Jesus está falando sobre a expansão do reino de Deus. Então, quando ele olha para essa terra arrasada, para as multidões desesperadas, aflitas, e enxerga uma grande colheita, é porque ele conhecia o plano de Deus. Ele sabia o que Deus iria fazer. Ele também sabia que
A vida dele estava dentro desse plano. Ele sabia que a sua morte estava dentro desse plano. Ele sabia que sua ressurreição estava dentro desse plano. Porque se Jesus Cristo não viesse a nós, se Jesus Cristo não obedecesse ao Pai 100%, se ele não entregasse a sua vida naquela cruz em nosso lugar, se ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos esperança. A nossa vida não teria sentido. Mas porque ele veio a nós, porque ele obedeceu ao Pai, porque ele foi entregue por nossos pecados, porque ele ressuscitou, hoje nós sabemos que Deus está fazendo algo glorioso em toda a terra. Porque a semente caiu sobre essa terra, morreu, para que muitos frutos viessem para o louvor da glória de Deus. Então ele tem uma visão de fé. É como se ele dissesse assim: qual o seu nome? Daniel. É como se ele fizesse assim: Daniel, vem aqui. E te levasse a um lugar deserto, terra árida. E dissesse assim: sabe o que eu vejo aqui? Uma grande floresta. É como se ele tivesse feito isso. Ele olha para as multidões, pessoas aflitas, desesperadas, pessoas perdidas, como eu também estava perdido, como você também estava perdido. Chama os discípulos e diz assim: a colheita será grande. Aleluia. A colheita será grande. Porque ele conhecia o plano de Deus. Porque ele sabia qual era o propósito da sua vinda a essa terra. Ele tem uma visão e passa a visão para os discípulos. Olha, a colheita é grande. A colheita é tão grande que vocês não vão conseguir dar conta sozinhos. Peçam ao dono da seara que envie trabalhadores, porque a colheita é grande. O que Deus vai fazer é muito grande. O que o meu Pai está fazendo é algo muito grande. Peçam a Ele que envie trabalhadores. Nesses dias, Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso. Como nós precisamos de trabalhadores. Como nós precisamos de pessoas que amam a Deus. Pessoas que receberam da graça de Deus e são gratos. E por causa daquilo que Jesus Cristo fez, por causa daquilo que Ele é, querem entregar a sua vida. Querem, de fato, viver para o louvor da glória dEle. A grande questão é que nós só vamos orar para que Deus envie trabalhadores se nós estivermos trabalhando. Pensa na sua vida hoje. Será que você tem dedicado o seu tempo, dedicado aquilo que Ele te deu a Ele? Será que temos vivido para o louvor da glória dEle? Será que temos anunciado o Evangelho? Será que temos sido testemunhas do Senhor Jesus? Eu estou aqui diante de muitos jovens. Será que você hoje tem participado? Será que você tem sido cooperador naquilo que a juventude, que o ministério de jovens dessa igreja está realizando? Ou você é alguém que vem para cá aos sábados para receber uma palavra e cantar um louvor? Será que você tem sido participante? Será que você tem cooperado com o pastor dessa igreja naquilo que está sendo realizado nesse lugar, para o louvor da glória de Deus? Ou você tem vindo para cá apenas para assistir os cultos?
Jesus Cristo ensina os discípulos a pedir ao Pai, ao pedir o dono da colheita que envie trabalhadores, porque esses discípulos estavam com Jesus. Estavam com Ele, caminhando com Ele. E Jesus passa a visão. Deixa eu falar uma coisa para vocês, prestem bastante atenção aqui agora. Ele estava falando com os seus discípulos, mas também com todos que haveriam de crer em seu nome. Ele estava falando comigo. Ele estava falando com você. Peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Será que nós temos clamado para que o Senhor envie trabalhadores? Você sabe qual é o maior problema da igreja hoje? Ou um dos maiores problemas? É a falta de senso de propósito. Muitas pessoas estão indo à igreja, mas não conseguem se enxergar como igreja. Quando você não tem uma visão, quando você não pega essa visão aqui que Jesus Cristo passou para os discípulos e que Ele passou para mim, passou para você, quando nós não pegamos essa visão, tudo que nós sabemos fazer é reclamar daquilo que não está acontecendo. Reclamamos que o som não está bom, reclamamos que a palavra não foi boa. Reclamamos das direções que os nossos líderes nos dão. Reclamamos de tudo. Porque não conseguimos entender que existe algo maior. Não conseguimos enxergar, não conseguimos entender que existe uma grande colheita. Não conseguimos entender que essa grande colheita custou a vida do Senhor Jesus Cristo. Não conseguimos entender que nós fomos alcançados. Que nós estamos dentro dessa colheita. O Senhor nos alcançou com sua graça. Que um alto preço foi pago. Ele precisou morrer para que nós pudéssemos viver, porque nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós estávamos perdidos, mas Jesus Cristo, que aqui se identifica como esse trigo, como esse grão que cai na terra e morre. Por causa dele nós estamos aqui. Por sua graça, por sua misericórdia. E se hoje somos discípulos do Senhor, trabalhamos. E se trabalhamos com Ele, clamamos para que Ele envie trabalhadores. Porque a seara é grande. A colheita é grande. Nós precisamos ter essa visão de fé. Vivemos um tempo de muita dificuldade, degradação social, moral, espiritual. Toda hora é um escândalo, tantas coisas acontecendo à nossa volta. E se nós não tivermos uma visão baseada no Evangelho, naquilo que Jesus Cristo deixou para nós, sabe o que nós fazemos? Ficamos reclamando. Sabe o que fazemos? Ficamos o tempo todo criticando. Mas o Senhor Jesus disse aos discípulos: peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores, porque a seara é grande.
Talvez você esteja diante do caos. Talvez a sua família seja um verdadeiro caos. Confusão que não acaba mais. Essa é a visão natural, aquilo que você pode enxergar com seus olhos físicos, mas pela palavra de Deus nós também podemos ter uma visão espiritual. Nós podemos começar a declarar que existe uma grande colheita a ser feita. Porque o nosso Deus está trabalhando, porque Ele está fazendo algo extraordinário. Porque o reino de Deus está se expandindo sobre toda a terra. Eu não sei você, mas eu quero participar daquilo que o meu Deus está fazendo. Eu quero participar daquilo que o meu Pai está fazendo. Eu quero estar trabalhando com Ele. Eu quero estar servindo. Porque a seara é grande. Eu espero que essa semana ainda você comece a pensar naquilo que você pode fazer para cooperar com os seus líderes, para participar daquilo que Deus está fazendo através dessa igreja, através desse ministério. Não vamos deixar um grupo pequeno de pessoas servindo enquanto a gente fica assistindo. Vamos colocar a mão na massa. Vamos trabalhar. Aleluia. Vamos proclamar o Evangelho. Vamos anunciar as boas novas do reino de Deus. Vamos celebrar a vida. Vamos celebrar aquilo que Deus fez por nós. O nosso serviço não é um meio de nós sermos salvos. Não é um meio de salvação, de justificação. Não é uma forma da gente se sentir em paz com Deus. Tudo isso foi conquistado na cruz pelo nosso Senhor Jesus. E quando nós reconhecemos isso, quando nós reconhecemos que por causa da morte do Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição nós temos vida, quando nós reconhecemos que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, nos levantamos em fé para servir com alegria, para que Cristo seja formado em outros, para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia! E aí nós trabalhamos e nós oramos para que o Senhor levante cada vez mais trabalhadores para o louvor da glória dEle. Pessoas que vão gastar a sua vida. Pessoas que vão gastar a sua vida para o louvor da glória dEle. Ontem eu estava ministrando em um lugar e colocaram uma canção e a canção falava sobre Estevão. E o refrão dizia: há uma glória em padecer, há uma glória em padecer por ti, pois a vida é você. Há uma glória em padecer, há uma glória em padecer por Ele, porque Ele é vida. Aleluia. Tem um momento que ele diz: as pedradas não doem mais. As pedradas não doem mais. Quando nós estamos vendo o autor e consumador da nossa fé. Quando os nossos olhos estão abertos para ver a beleza dele, para ver a glória dele. Aleluia. As pedradas não doem mais. Nós paramos de ficar reclamando por tudo. Irmãos, os apóstolos recebiam açoites e mais açoites. E continuavam proclamando o evangelho, continuavam amando a igreja. Hoje, por qualquer coisa, as pessoas desanimam. Por uma palavra. Porque o outro não deu a paz do Senhor. Ah, eu não vou mais cultuar nessa igreja. Eu não vou mais congregar porque as pessoas não falam comigo.
Eu vi que vocês fizeram um acampamento e falaram sobre maturidade. Pessoas maduras não param por qualquer coisa. Não param por qualquer coisa. Recebem pedradas e mais pedradas e permanecem olhando para o autor e consumador da sua fé, porque foram alcançados pelo Senhor Jesus, foram alcançados pela graça de Deus, receberam o poder do Espírito Santo e entendem que não podem retroceder. Eu não estou diante de crianças. Perdão, a única criança que tem aqui, está ali no colinho. Ela pode chorar por tudo. É criança. Você não é mais um bebê. Você não é mais um bebê. Você sabe o que Jesus Cristo fez. Você sabe quem Ele é. E por que você desanima por causa de uma crítica? Por que você fica paralisado porque não foi reconhecido? Por que você deixa de cultuar por causa de uma chuva? Por causa de um jogo de futebol? Nós não somos aqueles que retrocedem. Nós não somos aqueles que retrocedem. Porque o Deus vivo habita em nós. Aleluia. Escute isso. É uma coisa que precisa estar na nossa mente, no nosso coração. Eu não vou retroceder por nada. Eu não vou retroceder por nada. Isso precisa estar muito forte dentro da gente. Porque existe algo maior. Aleluia. Porque Jesus pagou um preço muito alto. Porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Porque Ele salvou a minha vida. Porque Ele me tirou do império das trevas. Aleluia. Porque Ele me colocou em seu reino. Hoje eu não sou mais dominado pela minha carne, eu não sou mais dominado pelo maligno. Hoje a minha vida está no reino de Deus. Quem governa a minha vida é o Senhor Jesus. E a minha vida Ele governa. Aleluia. Diga aí para o seu irmão, eu não vou parar. Você pode falar o que for, eu não vou parar. Pelo contrário, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com o meu pai. Eu quero estar com ele naquilo que ele está fazendo. Eu vou chamar os meus líderes e eu vou pedir para participar mais. Para servir mais. Pela causa do Evangelho. Esse Evangelho que me salvou, esse Evangelho que tem transformado a minha vida. Eu quero que esse mesmo Evangelho transforme vidas e mais vidas através de mim. Eu quero que a minha família seja alcançada por esse Evangelho. Eu quero que os meus amigos sejam alcançados por esse Evangelho. Eu quero ver outras pessoas sendo governadas pelo Senhor Jesus. Eu quero ver outras pessoas encantadas com a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero estar disposto a gastar a minha vida para o louvor da glória dele. Eu quero estar disposto a queimar até o fim. Aleluia. Porque a seara é grande. A seara é grande. Aleluia. Nesses dias, como o Espírito Santo tem falado comigo acerca dessa palavra, eu pastoreio uma igreja. E às vezes eu vejo pessoas desanimando por coisas tão bobas. Quantas vezes eu desanimo por coisas bobas? E sabe o que me constrange? Jesus Cristo
caminhando com aquela cruz, sendo açoitado, sendo humilhado, entretanto dizendo: perdoa, eles não sabem o que fazem. Sabe o que me constrange? É lembrar dele dizendo: Senhor, eu entrego a Ti o meu espírito. Aleluia. E aí você começa a ler sobre os apóstolos, o que eles sofreram, o que eles padeceram. Nós não sabemos o que é sofrimento, o que é humilhação, diante do que esses homens padeceram. Isso precisa estar muito firme no nosso coração para que a gente não desanime por qualquer coisa. Para que a gente valorize mais a comunhão. Para que a gente valorize mais esses momentos aqui de louvor e adoração. Para que a gente valorize mais o tempo que Deus tem nos dado para proclamar o Evangelho. Talvez você hoje esteja desanimado por alguma coisa que tenha ocorrido contigo. Para pensar agora no que mais te desanima, no que mais faz você parar de congregar, o que faz você se afastar das pessoas. Para pensar. Está pensando aí. Agora pensa no Senhor Jesus, carregando aquela cruz. Pensa no Senhor Jesus naquele madeiro, indo até o fim. Indo até o fim. Como que você se sente? Para pensar nos apóstolos que eram açoitados. Como que você se sente? Porque quando eu paro para pensar em todas essas coisas, eu sinto até vergonha. Eu fico com vergonha. Quando eu me vejo reclamando, aí de repente a ficha cai. Porque eu sou ser humano igual a vocês. Eu também reclamo. Eu também sei o que é murmurar. Eu sou um ser humano. Mas aí a ficha cai. Caramba, eu estou reclamando disso. Estou desanimado por causa disso. Os caras foram açoitados, cuspidos, humilhados. Aí você lembra de Paulo e Silas na prisão, no cárcere inferior, cantando, adorando. E a gente reclamando porque alguém falou mal da gente. Reginaldo, pastor Reginaldo, toma vergonha na cara. Levante-se. Tem hora que nós precisamos dizer isso para nós mesmos. Toma vergonha na cara. Levante-se. Continue servindo. Ah, mas se levantou contra mim, falou mal de mim, continue amando. Porque eu te amei, eu te amo. Mesmo sendo você o que você é. Com os seus defeitos, com as suas falhas, eu te amo. Eu não te perdoo, então perdoe. Eu não tenho te perdoado, então por que você não pode perdoar? Que o Senhor levante nesse lugar, aleluia, jovens, adolescentes, homens e mulheres impactadas com a obra da cruz. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, gratos a Deus, porque foram alcançados nessa grande colheita. E agora querem trabalhar nessa colheita, para que outras vidas, outras pessoas sejam impactadas. Aleluia. Eu estou diante de uma geração que pode fazer toda a diferença. Eu estou diante de uma geração que pode ser um canal poderoso do Espírito Santo nesse lugar. Que pode ser um canal poderoso do Espírito Santo para a sua família, para os seus amigos.
E tudo que nós precisamos é do poder do Evangelho. Tudo que nós precisamos é do poder que vem do Espírito Santo. Jesus Cristo falou: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Esse poder que nos mantém de pé, que nos mantém animados, motivados para proclamar as boas novas do reino de Deus. Aleluia, aleluia. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração aí agora. Aleluia. Fale com Ele, fale com Ele. O que Ele falou contigo hoje, que confrontou o teu coração, o que você entendeu que precisa mudar. Aleluia. Por causa da graça dEle, por causa daquilo que você recebeu. Vai falando com Ele aí agora. Aleluia. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra no nosso coração. Muito obrigado pela vida do Senhor Jesus. Muito obrigado pela morte do Senhor Jesus. Muito obrigado pela ressurreição do Senhor Jesus. Porque a palavra diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Ele e que agora estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Ó Deus, e é por isso que nós não vamos retroceder. É por isso que nós não vamos ficar prostrados diante das adversidades. É por isso que a depressão não vai nos parar. É por isso que a crise de ansiedade não vai nos parar. É por isso que uma palavra maldita não vai nos parar. Aleluia. É por isso que nós vamos continuar avançando. É por isso que nós vamos continuar glorificando o Teu nome. Porque o Senhor vive. Porque o Senhor reina. Porque o Senhor habita em nós. Aleluia, aleluia. E nessa noite, Deus, eu clamo a Ti para que esteja renovando as forças dos Teus filhos. Renova as nossas forças. Renova as nossas forças. Você pode levantar as suas mãos? Aleluia. Você crê que o Espírito Santo quer te fortalecer hoje? Aleluia, aleluia. Você crê que o Espírito Santo pode te encher hoje? Talvez você tenha entrado aqui desanimado, angustiado. Talvez você tenha entrado aqui pensando em parar, pensando em desistir. Mas eu estou aqui para te dizer uma coisa. Olha, o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Espírito Santo é aquele que nos fortalece. O Espírito Santo é aquele que nos faz viver o propósito de Deus. E nessa noite eu clamo para que o Espírito Santo possa te encher. Eu peço a Ele para que Ele possa inundar a tua vida. Eu peço ao Espírito Santo que derrama dos seus dons nesse lugar. Aleluia. Porque a seara é grande. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Aleluia, aleluia. Que se levante nesse lugar uma geração que vai impactar Nova Iguaçu, que vai impactar famílias, que vai impactar essa igreja. Aleluia. Aleluia, jovens ousados, adolescentes maduros, filhos maduros, pro louvor da glória de Deus, filhos maduros, pro louvor da glória de Deus. Aleluia, se o teu coração está ferido, haja cura aqui hoje no nome do Senhor Jesus. Haja restauração no teu coração no nome do Senhor Jesus. Haja cura no nome do Senhor Jesus, para que você se levante outra vez, para que você volte a glorificar a Deus, para que você venha florescer para o louvor da glória de Deus. Talvez você hoje precise dizer para Ele: Senhor, me perdoe pelas reclamações, pelas murmurações. Eu só tenho que te agradecer. Eu só tenho que te agradecer, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor começou uma grande obra em minha vida e o Senhor vai completar essa obra.